É verdade que existe no Hotel Mercury, lá da Barra, que é perto do Rio Centro, uma turma que fica de binóculo ou que fica olhando o céu para ver se tem balão caindo e pegando fogo? Fica uma equipe de prontidão, porque todo ano é reincidente, né? Os incêndios, as ocorrências de queda de balão ali no Rio Centro. A Zona Oeste é a zona principal de queda de balão? Seria isso? É por causa disso que... Olha, esse momento também, esses meses de junho e julho, são propícios para isso, né? Mas em todo lugar acontece, né? Em todo o Brasil acontece esse tipo de ação. Eu já vi muito balão em Niterói. Sim, tem também. E não tem jeito, né, Wesley? É sempre perigoso, é sempre criminoso a gente soltar um balão. E não é só o que a gente vê na televisão. Existem outras possibilidades, né, até mesmo piores do que isso. Né? Por exemplo, a gente poderia ter essa ocorrência e ter o evento, está acontecendo o evento, que seria muito pior, né? Você imagina um evento com diversos tipos de pessoas de idade diferente e condições diferentes, ter que sair do local em meio a uma confusão, né, ao pânico e não saber para onde vai, o que fazer. Mas foi só no teto que pegou fogo? A princípio sim, a gente não tem ainda as informações completas, né, da perícia e tudo, mas o que a gente conseguiu visualizar, a princípio, foi só a manta do teto, né? Pelas imagens aéreas a gente consegue ver que o teto queimou e tinha uma proteção anti-chama no local, né? Imagina se não tivesse. Mas outras consequências também podem acontecer, né? Diz uma coisa, você que sabe tudo. Quando pega fogo uma cobertura anti-chamas, o que pega fogo na cobertura anti-chamas? Então, como a gente já viu de tudo aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, tem que realmente ter um laudo sobre o porquê que aconteceu. Porque, por exemplo, esse material que nós temos aqui no estúdio, se ele for anti-chama, né, e eu já fiz alguns testes, não propaga fogo. E normalmente esses produtos, eles retardam a ação do fogo. A gente pode trazer na próxima oportunidade algumas amostras desses materiais, e a gente coloca fogo aqui ao vivo e não pega. Não pega. Papel, inclusive, materiais de fácil combustão. Que é o que eles estão dizendo que o teto teria uma cobertura anti-chama. Uma manta de proteção para esse tipo de caso. Agora, realmente pode ser que ela tenha impedido que o fogo tenha... Mas no caso, pegou um fogo tão violento que dá a sensação que estava gasto, que tinha acabado a garantia. Muito, verdade. Mas antes dessa manta, alguma coisa incandesceu, não é isso que você está... Tem uma manta que, em princípio, é antifogo, para se cair o fogo do céu, não pegar fogo. Essa manta pegou fogo. Ela fica abaixo do teto? Não, ela fica em cima do teto, ela cobre o teto. A primeira coisa que recebe o balão seria essa manta. Essa manta. Aparentemente, o que pegou fogo foi a manta. Mas talvez seja essa, ou não, a gente tem que ter mais informações. Você não sabe ainda porque o laudo não foi dado. É verdade. Wesley, você tem experiência pessoal com incêndio, não tem? Sim, tem algumas sim. Você quer contar? Tem. Por exemplo, criança eu já me queimei, metade do corpo queimado em acidente doméstico, né? Mas tipo eu costumo dizer que dentro de casa é o local mais perigoso, né? Porque a gente caiu água fervendo? Sim, no meu caso sim. Você lembra? Mais ou menos, né? Eu tinha muito pouca... Você era pequenininho? Era pequeno, Mas assim... Da dor, você lembra, não? Olha, eu lembro que eu fiquei internado na época e eu tive outras complicações pelo trauma que eu tive que ficar internado e ficar fora da família. Ainda mais naquela época também o tratamento era mais difícil, né? Eu tive, inclusive, uma crise no intestino, em algum outro local, em função dessa crise nervosa de ficar longe dos pais, etc. Né? Porque naquela época você ficava isolado no hospital, isso, não podia entrar, não podia fazer nada. E grande queimado é muito delicado mesmo, né? É verdade. Pequeno ainda o risco é maior de tudo, né? De vida, enfim. Cheguei dado como morto, assim, não tinha um caso sem solução. Você chegou a ser dado como morto? Foi tão grave assim? Foi grave. Foi metade do corpo, né? A porcentagem, ela quando atinge uma porcentagem muito grande, a gente tem pouca chance de sobreviver, assim, né? Não é só a questão da pele se reestruturar, mas questão psicológica também, enfim, dos órgãos, é uma briga, né?
Porque nossa você vida. intoxica, né? Com a fumaça que você engole, ou então... Da água em si, uma queimadura de água é uma coisa, né? De pele praticamente. Mas quando você sai de um incêndio, por exemplo, né? Muitas pessoas saem bem, igual um acidente automobilístico. A pessoa sai do carro e, não, eu estou bem, não preciso de atendimento. E acaba que depois, né, vem a falecer. Tanto é que vários... a Santa Maria, lembra aquela boate Kiss Sim, que claro. pegou fogo? Muitos dos meninos que saíram, eles voltaram para ajudar os amigos. Sim. E muitos morreram por conta dessa volta. É. E os bombeiros de lá foram processados, a prefeitura foi processada, porque não poderia nunca ter deixado essas pessoas, porque você se engana. Você não sabe o verdade. quanto você está intoxicado, você volta. E aí você acaba morrendo. E as pessoas Agora, ainda querem leite ainda, né? Pedem leite, que não tem nada a ver, né? Eu vi. Era, Quando eu né? começo, eu via isso. Não, toma leite. Toma Você leite, não, é. toma leite. É. Que isso? Mas isso é nada. Não, né? Leite vai para o estômago. Você respira, vai para o pulmão, é diferente. É né? lógico. Aí você tem que ter oxigênio, né? Para você poder respirar melhor, desintoxicar, né? Mas, assim, é incrível. Dentro de casa é onde mora o perigo, né? Eu estou, inclusive, escrevendo um livro sobre isso, que chama-se LAR, né? Local de alto risco. Então, a gente Legal vai tentar... isso. Local de alto risco. E a gente vai tentar abordar esses riscos domésticos que passa despercebido. Muito Você despercebido. acha que, por exemplo, mesmo eu que sei de várias coisas, não sei o quê, eu faço muita bobagem? Todos fazem. É mesmo? Inclusive, criança, ela tem uma desenvoltura de acordo com a idade, né? De acordo com o período da idade, ela quer botar o dedo na tomada, depois ela quer mexer no ferro. De acordo com a idade, ela vai desenvolvendo certos hábitos e curiosidades que pode provocar acidente, né? Agora, não foi o acidente que você teve na infância que determinou que você se interessasse por essa profissão? Não, não foi não. Não foi. Pelo contrário, né? A gente sempre teve muito medo, muita cautela com esse tipo de ocorrência, né? O que foi que te levou para isso? Então, foi a vida mesmo, foi por acaso, assim, não foi nada planejado, né? Foi uma coisa, não foi nada de geração. O meu caso foi bem diferente e procurei me especializar cada vez mais, né? Com 21 anos já dava palestra, já com 2, 3 anos de experiência eu viajava o Brasil fazendo isso. E até hoje a tendência é sempre aumentar, né? A gente está sempre buscando outros lugares, sendo chamado para outros congressos e para poder realmente pensar. Quer ver um exemplo? O que vocês diriam do incêndio de São Paulo que desabou? Né? Desabou o prédio, teve acho que 2 óbitos. O que nós poderíamos pensar sobre esse tipo de incêndio? Não estou lembrando Eu qual é o também não tô incêndio lembrando, de não. São Boa, Paulo. Ninguém lembra de incêndio, né? Não, eu lembro. Aconteceu, vou complicar então, aconteceu no mesmo dia do incêndio de uma grande empresa aqui na Dutra. Os sem-tetos que estavam todos Isso, lá. isso aí. Gente, claro que lembro. verdade. Naquela Aquele cara quase que foi praça, salvo, naquela né? igreja. Quase, isso aí. O que vocês poderiam falar desse incêndio, por exemplo? Que foi as pessoas que moravam lá dentro que devem ter um gatilho, alguma coisa elétrica, desvio. A gente escuta de tudo, né? Desde assim. da negligência, inclusive a partidos políticos. Sim. Né? E, na verdade, o que a gente pode tirar de proveito? Né? Quantas pessoas se salvaram? Né? Quantas pessoas não morreram nesse incêndio? Isso é o principal objetivo, porque o restante a gente consegue cuidar depois, a gente consegue buscar os responsáveis, né? Indiciá-los, mas, enfim, a gente tem muito despreparo assim, para essa situação de incêndio hoje no nosso país. Isso. Eu posso afirmar que a gente não tem bombeiro no Brasil, né? Porque falta bombeiro em 89% dos municípios. Então a gente vive numa situação de risco permanente, Wesley, é isso que você está Sim, dizendo. e que a gente vive uma fase extremamente política, né? Porque esses 500 anos de existência, a gente não desenvolveu isso, não vai ser agora no meio de uma questão política dessa. Tem uma pergunta aqui para o Wesley, do Juan. Ele pergunta se você podia falar quais são as principais ocorrências que acontecem em casa que fazem um incêndio. Então, Esse lugar de alto risco. O pessoal ficou o com lar, medo né? aqui do lar. Então, em casa, a gente tem, em qualquer local, né? Mas em casa também a gente se apega aos materiais combustíveis. Então, a gente tem o sofá, é um material que pega fogo, né? Cabeceira de cama, colchão. Mas no ranking, normalmente, é a eletricidade e o gás, né?
Então a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem o gás de 13 quilos, que a gente tem que instalar fora de casa. Mais perigo é o vazamento, né? E o gás encanado também é perigoso, tem que saber onde fecha o registro, né? E também cuidado com gordura, né? Porque cozinha é um local frio, cozinha e banheiro são locais teoricamente incombustíveis. Mas a pessoa vai e coloca móveis de madeira, bilhetes, receitas, toalhas de mesa. Quando acontece algum fogo descontrolado, acaba pegando fogo e se propagando, né? E a parte elétrica também tem que ser revisada, tem que ser projetada, e a pessoa vai puxando, né? Chega numa casa, num apartamento, aí puxa daqui, tem que fazer cálculo, né? Tem que instalar dispositivo de segurança, disjuntores. E como o mundo de hoje ele vai se modernizando muito rápido, de repente você instala uma tomada, mas aí na tomada você já colocou 5 e não deu. Aí você coloca mais aquele filtro de linho, não sei o que, e você de repente estoura aquela porcaria. Tem conta exata, né? É matemática isso, tem que se fazer direitinho para evitar que isso aconteça. Eu já vi acontecer um negócio muito daquela panela do ovo que você esquece, não sei o que, e aí a pessoa tenta jogar água. Pô, cara, eu nunca vi uma coisa dessa. Uma explosão, né, que acontece. Sim, né? O óleo, ele é incompatível com a água. Cara, faz um chamusco assim. E perigoso também é quando a pessoa está trocando gás, né? Se tiver um vazamento ali, você está inalando. Então, às vezes, o vizinho chama, o telefone toca, aí o vazamento continua. Aí, quando você vai lá e acontece, às vezes, algum acionamento de energia elétrica, alguma coisa, explode. Aí, às vezes, você sai inteiro ainda, você sai em pé, falando, né, reclamando, mas como você inalou o gás, você acabou explodindo por dentro também. Exatamente. Nossa! Eu tenho um amigo meu que ele tinha uma casa em Petrópolis e o gás de bujão vazou a noite inteira. Ele acordou de manhã, sentiu chorinho. Foi pro fogão ligar água pro café. No que ele ligou o fogão, estourou a casa inteira. Como ele estava no epicentro do negócio, ele ficou inteiro. Só que nu e queimado, porque era um pijama desse que era de algodão, mas com aquela bordinha sintética, misturada. Tem umas coisas que a gente não se dá conta, né? Sim. Era aquela sanfoninha aqui, era meio sintético. Aquilo grudou nele, aqui. E ele teve uma grande queimadura por causa do coisa. Mas ele ficou inteiro, na verdade, porque só explodiu em volta, a casa inteira. A gente sugere um extintor em casa, para ter um extintor pequeno de carro. Boa ideia, tem um extintor de carro. De carro, e é o extintor novo, o modelo ABC, que ele atende todas as classes de fogo, né? Porque é um extintor para uma classe diferente. Mas esse de carro, esse novo automotivo, é o ABC, ele serve para tudo. Muito legal. Existe também uma manta ótima ideia. Que você também joga no fogo e ela abafa o fogo ali, você pode sair, você pode... Porque ela serve para elétrico, fogo... O extintor, no caso? Sim, sim. Né? Sim. Existem detectores também, a pilha, né, que não depende de fio. Se tiver fumaça na sua casa, ele apita. Isso de noite funciona muito bem. Até mesmo no corredor de um apartamento. Não depende de uma central, de um monitoramento. É um detector de fumaça portátil. Você acha que o maior risco que a gente corre dentro de casa é fogo? É o gás. Tá. O maior. Aquela famosa, tem que continuar com o sabãozinho, jogar em cima da mangueira. Sim, é aquele velho método mesmo. Isso, a espuma. Não tem como outra coisa, né? Para detectar a espuma isso. é o melhor, né? Agora, estão evitando o botijão portátil, né, de 13 quilos. Normalmente está sendo canalizado, né? Existem situações que a gente faz também no micro-ondas, né? Faz no forno elétrico. Temos que ter essas opções. Em evento, por exemplo, não é permitido cilindros pequenos. E sim somente elétricos, né? Tem como se proteger. Por exemplo, esse incêndio do Rio Centro, como é que faz para apagar um fogo no terraço de um grande galpão? O vigilante, né, a equipe, nem está autorizada a subir. E nem sabe subir no terraço. Nem pode. Nem pode. Então, assim, eu já preparei algumas equipes de emergência para esse tipo de ação, né? São de grandes locais que armazenam produtos. Então, a gente treina uma equipe que ela é, primeiramente, treinada para trabalho em altura. Aí depois a gente capacita eles para extinção de incêndios. Então, assim, a gente não precisa subir com o extintor nas costas. E nem com a mangueira, com água ou vazia nas costas. Então, a gente já bota esses equipamentos no terraço. Então, a pessoa, ela usa equipamento de proteção individual, ela é treinada para isso, primeiro para a altura e depois para a extinção química. E ela acessa o terraço e ela faz a extinção.
Hoje podemos usar diversas formas, é mesmo um robô. Podemos colocar canhão fixo, um sistema que joga água sozinho, se move sozinho, eletronicamente, não precisa nem da ação humana. É o melhor. Existem detectores com fecho de luzes que você detecta a ocorrência no terraço sem estar lá. Boa. Câmeras também ajudam também na visualização de fumaça. São os sprinklers, Tem a ideia jeito. dos sprinklers em... Tem jeito para tudo. Você comentou sobre o São Paulo, que aconteceu recentemente, e eu entendi que você ia falar, você fez a pergunta, o que vocês acham que aconteceu e você não respondeu. Eu fiquei curioso. Então, é porque assim, a gente costuma sempre buscar um culpado, né? Vamos culpar alguém, vamos falar que foi fulano, Deltano, mas a gente não consegue ver a coisa mais importante. Tantas vidas que foram salvas. A pergunta é essa, né? Essa foi a resposta, assim, olha, que coisa legal, né? A maioria, quase todos se salvaram. Isso a gente tem que começar a observar quando tem um incêndio, e não essa nossa questão pessoal de que provocou o incêndio? Vamos prender, vamos... Então, né, calma que depois isso vai acontecer no momento certo. E temos que ter calma, paciência para isso também. Né? Não é sair amanhã, ter uma resposta e tem que se avaliar. Mas você tem um jeito bem calmo mesmo. Que bom. Gente, muito obrigada de novo. Obrigada.